Vamos lá. Então, tem um conceito, né, que eu separei alguns conceitos aqui para a gente trabalhar, e o primeiro deles que eu queria discutir com vocês é relacionado a controle de estoque. Quando a gente escuta a expressão controle de estoque, aparentemente é fácil, né, chegar a uma resposta. Se eu perguntar a qualquer um de vocês agora, o que vocês entendem de controle de estoque? Vocês conseguem, por mais que vocês nunca tenham visto absolutamente nada, vocês conseguem usar só o conceito de cada palavra, né? Controle em si é uma espécie de acompanhamento, de gestão, né? E o estoque em si é algo que vai estar armazenado. Então, seria o controle, né? A gestão digamos assim, o acompanhamento do que está armazenado em determinado lugar. Só que ele vai mais além, ele se aprofunda muito em alguns viés, né? Digamos assim, que a gente precisa ter isso na cabeça. A gente não consegue decorar tudo, óbvio, mas a gente consegue ter a noção de cada coisa na cabeça, né? Ele fala aqui, ó, esse conceito é aplicado no sentido de controlar processos existentes no almoxarifado. Portanto, é necessário o conhecimento de várias atividades para obter um bom controle de estoque. Ele vai associar aqui ao almoxarifado, por quê? Na, na, nas grandes organizações, né, nas pequenas também, o almoxarifado é o local geralmente que funciona seu estoque. Só que existe uma coisa, pessoal, que poucas vezes é dita dentro do conceito de estoque, né? Ele associa ao almoxarifado, eu particularmente não gosto, porque, por exemplo, imagine que você tem um comércio. Você tem seu comércio, você tem lá as prateleiras, né? E seus produtos estão na prateleira. Todo o seu estoque está na prateleira. Então você não pode chamar o seu estoque, os seus itens expostos aos clientes como almoxarifado, né? Então eu não gosto muito desse conceito aqui não, mas entendo que isso aqui é o mais utilizado, certo? Mas só para gerar discussão, para gerar ideia na cabeça de você, estoque é tudo e qualquer coisa que possa estar a vir armazenada, que esteja disponibilizado ou não para a atividade fim da empresa, né? Então, vamos a alguns conhecimentos básicos para um controle de estoque eficiente, né? Não é eficiente, não, desculpa, eficaz. Informações básicas, né? Eu acho que todo mundo aqui vai concordar. Conhecer o saldo existente dos materiais, diário, mensal ou anual. Essa ideia de diário, mensal, anual, pessoal, depende muito digamos assim, do nível de tecnologia que está implementada no negócio, tá? Se você tem um software lá bonitinho, que registra tudo que sai, que registra tudo que entra, esse diário aí é moleza, né? Ele vai trazer para você aí essas informações com total plenitude, né? Sem nenhuma dificuldade, né? Só que se você tem dificuldade, por exemplo, em gerir, porque ainda é um controle anual, manual, né? Digamos assim, que não seja muito automatizado, a gente sabe que muitas vezes as pessoas se prendem a controles mensais ou até mesmo anuais, em último caso, tá? Então, a ideia é o quê? Conhecer os saldos com facilidade de todo e qualquer material. Pessoal, outra coisa que eu gosto muito de ressaltar, tá? Quando vocês escutarem assim, ó, conhecer o saldo existente de materiais, aí você pergunta, o que são materiais? Pessoal, material é do clipe, certo? Que está lá na sua gaveta. É o produto de limpeza que está lá na cozinha, né? É do produto que está lá exposto à venda, tá? Quando a gente falar assim, controle, ou conhecer o saldo dos materiais, é conhecer o saldo de absolutamente tudo, certo? Eu quero que vocês entendam que o estoque em si, ele está associado a todo e qualquer bem da empresa que esteja lá armazenado, tá bom? Não pense só que estoque está vinculado ao que você vende, não, certo? Muito cuidado nisso aí. Ter conhecimento do que se pretende estocar para dimensionar a área a ser utilizada, né? Então, é que a gente até já falei um pouco sobre isso, você ter a preocupação de conhecer, né, os volumes que você vai ter, que você pretende ter no seu estoque, até para que você tenha uma área viável. Eu acho que todos nós aqui, uma vez na vida, já vimos um estoque desorganizado. Se você nunca viu, é só você abrir seu guarda-roupa, né? Aí você vai ter uma ideia de um estoque desorganizado. O guarda-roupa, querendo ou não, é o estoque de um material, o estoque de suas roupas, né?
e geralmente está desorganizado. Então, é muito interessante que você dimensione o seu estoque proporcional, tenha esse cuidado, né, para não criar estoques aborrotados, né, ou que estejam desorganizados devido a um volume desproporcional à área, né. Organizar o almoxarifado por armazém, quadra, rua, prateleira, gaveta, geladeira. Aí ele deu aí algumas opções de organização. Geralmente, esse padrão de organização vai estar vinculado, pessoal, ao tipo de produto, né? Ah, são produtos longos que não requer nada de específico, um armazém serve. Ah, o que que são quadras e ruas? Quadras e ruas, pessoal, são dadas, deixa eu tentar, é como se você pegasse um armazém, você pegasse um ambiente, pode ser qualquer coisa, né? Pegasse um ambiente e subdividisse ele em pequenas colunas. Que colunas seriam essas? Por exemplo, um pallet, né? Seria um pallet. Aquilo, a gente poderia denominar aquilo como uma quadra. Quadras são volumes de produtos que vão estar ali armazenando, né? E identificadas, digamos assim, relacionando aquele espaço ao produto. A gente vê muito isso em supermercado, né? A gente, muitas vezes, os próprios funcionários, né? Ou pessoas que já atuam no ambiente, eles veem aquelas prateleiras ali como ruas, literalmente como ruas. E aquela parte que tem aqueles freezers horizontais, eles veem aquilo como quadras. São formas de identificar cada região, né, cada espaço, digamos assim, do armazenamento, né? Prateleiras e gavetas, da mesma forma, vocês já conhecem, são utilizados geralmente para volumes, né, menores, para de menor tamanho, digamos assim. E verificar se o ambiente necessita de climatização, isso aí você vai entender em duas situações. Primeiro, quando você determinar o produto que vai ser estocado, né? A gente geralmente sabe quando um produto requer ventilação ou não, certo? E o segundo, a situação, perdão, ventilação não, desculpa, climatização ou não. E o segundo fator é a ventilação. Eu ia falar, pensei e falei antes de falar, de pensar, né? Então, o que que acontece? A ventilação no ambiente, ela é indispensável. Vocês sabem que qualquer ambiente pode ser o seu quarto, né? Pode ser qualquer coisa, qualquer ambiente que não tenha uma ventilação mínima que seja, ele sofre com aquilo, com esse desgaste, né? Geralmente existe uma perda de qualidade no ambiente e, consequentemente, dos materiais, tá? Então, atenção no fator climatização de acordo com o produto. Definir o tipo de equipamento que utilizaremos para a movimentação dos materiais. Isso aqui, pessoal, é bem fazer com outro. Existe de um mínimo a um monstro, a um mundo, né? Ele fala aqui, ó, carrinhos hidráulicos, empilhadeiras, esteiras, ponte rolante. Ele cita aqui esses 5 exemplos, mas são 5 exemplos de empresas de grande escala, tá? Não, são pouquíssimas empresas, pelo menos a gente, sem o presencial, eu ia levar vocês para ver, seria interessante. Mas se vocês entrarem ali no Nonato, né, vocês vão ver lá tem carrinho hidráulico, lá tem empilhadeira, não sei, eu acho que tem esteira, lá no recebimento da mercadoria tem uma esteira pequena que eu lembro que uma vez eu vi, né? Então, isso geralmente é um investimento alto. Tudo isso que a gente está falando aqui é muito caro, né? E geralmente é como essas empresas de maior fluxo, né, de maior volume, utilizam para movimentar seus materiais. Quando não tem isso, qual é o equipamento que a gente vai utilizar? Ah, irmão, né? Como diz o outro. A gente vai usar o que tem, o funcionário e suas mãos. Não tem muita opção, né? Às vezes um carrinho ou outro, um negócio ou outro para assessorar, para ajudar, tá? Mas tudo isso é dado como um equipamento para movimentar os materiais. Materiais em processo de separação e materiais em processo de fabricação. O que que vão diferenciar? O que está em separação, ele ainda está sendo selecionado, certo? E em processo de fabricação, ele já teve uma alteração em busca, né, ou em direção ao produto final, tá? Então, são produtos que ambas essas situações podem ser identificadas dentro do estoque. Materiais que vão estar estocados para serem selecionados, né? E materiais que já vão estar em estado de fabricação. Por exemplo, só para tentar deixar ser claro,
Imagine que você comprou, que você tem uma indústria de camisas, você produz camisas, né? E você sabe que precisa do tecido, você sabe que precisa da linha, de botões, agulha, sei lá, e por aí vai, né? Então, inicialmente esses produtos vão estar o quê? Separados, né? Só vai ter um estoque deles separadamente. E os produtos em processo de fabricação, por exemplo, é quando você pega um tecido inteiro e você já fez a primeira etapa que foi o corte. Aquele produto, aquele tecido que já está cortado, mas não está costurado, ele é um produto que é um material que está em quê? Em processo de fabricação. Ele nem está no estado bruto inicial, nem está no estado final, ele está no meio do caminho, né? Ele está andando, ele começou, né? Ele inicializou as etapas para a sua fabricação, tá? Evitar obsolescência dos materiais sem movimentação. São materiais, pessoal, que findam se tornando ali inúteis, certo? Que vão estar ocupando espaço e que não vai ter serventia nenhuma, né? E eles geralmente ficam sem movimentação, mas mesmo assim se permanece estocado, tá? Tranquilo, Juliana, sem problema. Acompanhar periodicamente os materiais com data de validade, né? Tá aí, o nosso colega aí sabe o fumo que é trabalhar com data de validade, né? Para quem trabalha com perecível, é uma dor de cabeça eterna, né? Dor de cabeça de hoje. É o quê? Um cidadão lá, uma historinha aqui, bem rapidinho. Um Vá, fica à cidadão vontade. lá um cidadão lá do setor de bebidas tá de férias, Ah, sabe? ixi, Maria. E esse controle de validade é feito por quem abastece, por quem repõe as prateleiras. E por nós Entendi, também, sabe? Mas só que ele tem uma atenção maior porque ele tá ali em contato direto com aquele produto todo dia. entendi. Aí o cidadão tá de férias e esquece de dizer que tem as mercadorias próximo da validade. Que quando isso acontece, aí começa a dar aquele desconto, né, para vender rápido. Sei. E aí tinha 480 unidades de cerveja Boemia Long Neck, Aonde que aí? vence Tá na amanhã. promoção? Tá na promoção, é? Deixa eu terminar. Long Neck Diga. Boemia, Ah, 480 unidades. E tá, foi para pô. preço de custo. Menino. R$1,70 a unidade. Mentira, já acabou? É, Já ainda tem. foi de manhã. Quando foi agora, não tinha mais nenhum. Tem mais não. Mas, Acabou. homem, é que pode? Isso não Quer era pra dizer, ter medido, então, homem. Que vacilo, cara. Amado, foi. pelo amor de Deus, com esse preço também. É, Meu irmão, agora eu nem bebo eu comprei, fiquei, não. eu fiquei Eu indignado nem com bebo você agora. comprei. Agora eu fiquei indignado com você, viu, Marcel? Porra, meu irmão, que Mas, vacilo. aí só, mas só que foi. Foi dessa Ah, forma que resolveu, né? Mas aí, antes de resolver, quando eu fui lá pro gerente, eu digo, ai, já falei com o gerente lá, eu disse, olha, 480 unidades aqui, dá 20 fardos. Dessa cerveja aqui vence amanhã. O gerente só falta arrancar os cabelos na hora. E porque os assim, meus, os dele, porque tem uma coisa, né? Porque Marcel. Porque assim, você está assim, não, vendeu a preço de custo. Mas na verdade você sabe que isso aí foi um prejuízo gigante, né? Pelos seguintes fatores. Primeiro, você. demais, porque ele pagou os impostos em cima do que ele comprou. Não, tem o imposto nada. O imposto é o menor dos problemas, Max. Você sabe qual é o maior problema? Eu vou dizer a você, ó. Quanto é o custo de uma hora de um funcionário que ele gasta de uma hora, a hora trabalhada de um funcionário que ele foi lá e utilizou para descarregar e armazenar. Aí você vai dizer, não, ele gastou só uma hora. Sei lá, é R$ 5. Beleza. Beleza. Aí quanto é que ele gastou para controlar isso? Vai mais tempo. Quanto é que ele gastou em espaço físico utilizado para deixar aquela mercadoria ali disponível? Quanto é que ele gastou de divulgação daquele produto? E por aí vai. E o dinheiro dele está parado naquilo ali. Ele comprou aquilo ali. Então, assim, o vender a preço de custo é só uma maneira de desovar o produto, para não levar o fumo de tudo, né? Mas o prejuízo é exorbitante, pode ter certeza, é de infartar, é por isso que a pessoa infarta. É mão de obra jogada fora aí a todo. É, Oi? quer dizer, ele vendeu a preço do que ele comprou, que era para não ter um prejuízo maior. Sem dúvida, senão ia Porque perder. era 1,49, né? Era 1,49.
480 unidades. Aí vamos fazer as contas aí de quando dá, se ele não tivesse vendido. Próxima vez que tiver isso, pô, me avise, viu? Pode me avisar, eu gosto dessas coisas. Olha, dá 800 e uns quebrados. Quanto? 480 Ele ia ter, a 1,50? 480 unidades era Dá 700, 720. 715 e 20. 720, porque era Pronto. no contexto. É isso mesmo. Aí, quer dizer, foi um pequeno alívio para enganar, assim, do prejuízo que ele ia ter, né? Porque ele ia perder tudo. Vai enganar mesmo, senão perdia Porque tudo. aí, aí para ver como o negócio. Você como é um negócio, um serviço define uma égua. Pra botar de jeito. O prejuízo ele sabe que teve, né? Gente trabalhou, teve sacola para entregar, teve um caixa que atendeu a pessoa que está lá comprando aquele produto que não está deixando lucro nenhum. Tudo, teve a energia que se gastou, tudo isso aí se tornou prejuízo. Né? Boa sorte. Vamos lá. Próxima situação, sugerir compras, né? Sim, só uma coisa, sabe, Marcelo? Eu não sei como é que vocês fazem o controle lá da reposição, mas se for software, geralmente esses software, vocês têm como criar alertas. Né? Eu não sei se o daí que você trabalha tem, mas se ele não tiver alerta, cara, cria uma planilhazinha por fora, entendeu? Só para controlar a validade, porque isso aí, deixar na mão dos outros para quem não. Porque, por exemplo, quando um cara entra de férias e ele é responsável pela validade, pelo acompanhamento da validade de alguns produtos, o mínimo que esse cara tem que fazer é entregar para quem vai ficar uma tabela com os próximos vencimentos de todo o estoque de que ele controla, né? Seria o mínimo que o cara teria que fazer. Fica a dica aí pro próximo que for entrar de férias. Né? Exigir essa. Pronto, acontece assim. A gente faz assim. O sistema, eu acho que ele tem. O que não tem é um suporte qualificado. Quer dizer, qualificado só que o cara do suporte lá, eu acho que ele trabalha meio de má vontade, sabe? Sei. Faz serviço direito, não. Pelo menos é o que eu vejo, né? Dele, não sei, Entendi. não sei a fundo. Mas Entendi. aí tem cada setorzinho, cada setor de mercadoria é para ter um caderninho, né, do jeito antigo mesmo. Caderninho, com a data de validade. O que vai ficando perto aí passa aquele marca-texto destacando. Sei. E tem esse controle. Além de em cada lote, a gente bota uma plaquinha lá bem grande. Data tal, mês tal, ano tal. Aí sabe que Trabalhar, não é. E ninguém nunca mais vê. trabalhar no caderninho é rojão, viu? Não é fácil, não. É danado para ter raiva mesmo. Acontece. Vamos lá. Ó. Dentro do controle do estoque também está o fato de sugerir compras, né? Você começa a perceber os volumes de cada estoque, automaticamente pode sugerir digamos assim, a recolocação dos produtos, né? Controle dos estoques de componentes, materiais diretos, indiretos, improdutivos e produtos acabados devem contemplar algumas informações importantes e, obrigatoriamente, usar o valor acumulado. Isso aqui é em relação ao controle industrial, tá? Ele cita isso aqui, certo? E fala sobre a importância, né, de usar esse valor acumulado, é para saber tudo que se consumiu em determinado período, tá bom? É mais ou menos como fosse a curva ABC. Porque no ambiente industrial o coco é seco, né? Requer mais atenção, tá? A gente vai ver aqui, ó, estoque em si, né? A gente falou sobre o controle de todos os estoques, aqui os tipos de estoque ele vai dizer aqui, ó. É qualquer quantidade de bem físico que seja conservado de forma improdutiva por algum intervalo de tempo, né? Então, qualquer coisa que esteja lá parada, armazenada, conservada, né? Existe também estoque também, perdão, é a quantidade necessária de produtos para atender a demanda dos clientes. Ele existe somente porque o fornecimento e a demanda não têm uma harmonia um com o outro. Né? Então, resumindo, não tem como ter certeza exata de quanto será consumido pelos clientes, né? Então, ele vai necessitar de um estoque para tentar atender essa demanda que venha criar, tá? Ele vai falar aqui, ó, os estoques podem ser matéria-prima, peça e componente comprada de terceiro, peça manufaturada, material em processo, produto acabado, e ele ainda tem outras duas categorias, estoque em consignação e de materiais improdutivos. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles aqui rapidinho. Matéria-prima é um material básico e necessário
para a produção do produto acabado, como componentes comprados, materiais para transformação e que agreguem valor ao produto. Seu consumo é proporcional ao volume da produção. A matéria-prima faz parte do produto de forma direta e compõe seu custo. Pessoal, muita atenção, tá? O que eu preciso que vocês... Aqui a gente associou diretamente ao setor industrial, certo? O que eu preciso que vocês entendam como matéria-prima? Se você tem um comércio, você tem uma sapataria, né? Rapaz, tem uma sapataria e tal, beleza. Comprei uns sapatos aqui para revender. Então, quer dizer que a minha matéria-prima é o sapato? Não, não é, tá? É outra história, é outra conversa, certo? O que eu preciso que você entenda? Matéria-prima, você só vai dar como matéria-prima é o que você vai processar para que seja transformado em outra coisa, em algo, né? Digamos assim. Então, quando você adquire, por exemplo, lá o tecido que eu falei, é matéria-prima? É. Porque você não comprou o tecido para revender o tecido. Você comprou o tecido para quê? Para ele ser processado, né? Para ele passar por um processo de produção, para se transformar num produto acabado, para poder compor o produto final, que é a camisa, por exemplo. Eles aqui também, componentes comprados. O que são componentes? No caso da camisa, que componentes estão agregados junto ao tecido? A linha, botões, né, a gola, né, a gente pode dizer que são componentes que vão estar associados. Materiais para transformação e que agregam valor ao produto. Por exemplo, uma logomarca, né, uma gola, uma manga, né, digamos assim, sei lá, um detalhe que a camisa venha a receber, uma pintura, né, digamos assim. E ele diz, o seu consumo é proporcional ao volume de produção. Então, quanto mais você produz camisa, mais você consome tecido, mais você consome botão, mais você consome linha, e por aí vai, né? E ele relata bem, a matéria-prima faz de produto de forma direta e compõe seu custo, né? Geralmente é o custo principal aí da atividade industrial. Peças e componentes comprados de terceiros. São itens adquiridos para serem utilizados na montagem ou submontagem dos produtos acabados, de aplicação direta neles e agregam valor diretamente ao produto. Constam dos desenhos e das folhas de processo de fabricação de produto. Pessoal, ele diz aqui também, é muito parecido com isso aqui que a gente já falou, né, com os componentes aqui ele já falou, só que ele cita que essas peças, né, que a gente pode citar mais uma vez, botões e linha, que ele vai ter, né, que ele vai vir de terceiros, tá? São itens que você vai utilizar na montagem, né, de um produto para transformar num produto acabado. Segue muito parecido com a matéria-prima, muitas vezes eles são confundidos, tá? Mas depende muito de cada produto, depende muito da linha de produção de cada componente, tá? Peças manufaturadas são os itens fabricados internamente com a matéria-prima comprada para essa finalidade. São programados conforme as folhas de processo de produção nas máquinas designadas de cada setor. Um exemplo de peça manufaturada. Imagine que ao invés de você comprar a linha, você compre algodão. Você faz algodão? Como é que eu vou substituir a linha por algodão? É aí que tá. Muitas vezes, as linhas que são utilizadas, por exemplo, na produção de uma camisa, antes dela ser linha, ela é alguma coisa, né? Geralmente ela é feita de algodão. Então, imagine que ao invés de você comprar a linha, você usa tanta linha que você resolveu comprar uma máquina para fazer a linha. Então, o que seria algo manufaturado internamente? O algodão seria manufaturado, sendo fabricado, por exemplo, a linha que seria, né, utilizado na linha na produção, digamos assim, da coisa, né, do produto, perdão. Materiais e processos. O estoque de materiais e processos é formado por toda a matéria-prima que está sendo processada na fábrica. Eles são, em geral, produtos parcialmente acabados em algum estágio intermediário da produção. É aquilo que eu falei, né? São produtos que estão no meio do caminho. Eu traduzi, falei até antes ali um pouquinho para vocês. Material em processo é todo e qualquer produto que teve seu processo de fabricação iniciado e não foi concluído. Pode ser qualquer etapa. Vocês foram lá para aquela Melissa? Foram, pessoal, para aquela visita?
Eu não lembro se vocês foram. Não, a única visita que a gente fez Não, a foi. gente só foi pro cimento. Para Nassau. Essa eu não Não, fui. eu não pude ir. Não, já sei, você foi para outra, pode, já sei, eu Não, lembro, pra poder. Isso, exato. Eu não fui para essa, não, infelizmente não conheço. Mas imagine que qualquer coisa que você vai produzir, né? Uma coisa que é fácil de imaginar. Uma indústria automobilística, né? A linha de produção de um carro. Eu acho que todo mundo aqui já viu uma foto de uma linha de produção de um veículo, né? Você pode dizer que um carro começou a ser montado hoje e ter se terminado hoje? Pode. Claro que pode. Mas, raramente, imagina a situação. A empresa funciona de 7 da manhã, exemplo, às 6 da noite. Quando chegar às 6 da noite, vai ter produto que vai ter estoque de carro que iniciou agora, só fez botar uma peça. Vai ter carro que vai ter, por exemplo, vamos supor que um carro passa por 10 etapas. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Eu tenho uma imagem disso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Independente. Etapas. Estava aqui. Isso. Ó, vou abrir a tela aqui para vocês. Só para vocês entenderem. Mas é tranquilo. Só porque eu gosto de mostrar isso aqui. Eu sempre, todas vezes eu me esqueço. Eu já salvei essa imagem 10 vezes e já perdi 10 vezes. Ó, vocês estão vendo aqui a minha tela do Chrome aqui, né? Do internet. Então, assim, ó. Essa imagem aqui, ela mostra muito bem, né? Essas imagens aqui mostram muito bem a quantidade de etapas que um veículo passa para que ele venha a ser concluído, né? Que ele venha a ser montado. Então, uma linha de produção, imagine que o funcionário que é responsável pela primeira etapa, né? Eu queria abrir essa foto. Aqui, agora gostei, pronto. Então, imagina aqui que quando esse cara pegou aqui, montou essa primeira etapazinha aqui, era 5h50, né? Vai acabar o expediente, né? Aí o cara pergunta, não, eu não vou começar não, porque daqui a pouco meu expediente acaba, não vale a pena. Não existe isso numa linha industrial, tá? O que acontece? Eles simplesmente produzem o tempo todo e do jeito que você está fazendo, parou, ali fica, amanhã continua, certo? Então, cada produto desse, cada etapa dessa daqui, ó, que está aqui os materiais ainda, né, sem nenhuma formação, aqui ele já com a primeira cara de montado, aqui ele colando o chassi nele e tal, né? Aqui ele já começa a tomar corpo com algumas peças internas, aqui ele já está com as portas, né? Aqui ele vai lá, vai concluir a parte da frente, pintura e afins, né? E por aí vai seguindo as etapas. Então, independente do momento, a gente vai chamar isso aqui de quê? Cada situação dessa aqui vai ser um estoque de um material em processo. Eu preciso que vocês entendam essa ideia, porque quem vive no ambiente industrial, a maioria do estoque, ele vai estar em processo, né? É uma dor de cabeça eterna, porque todo dia você tem que saber a quantidade de itens que vai estar em determinada etapa, né? Não dá para dizer assim, ó, 6 horas da noite, a linha de produção inicial para e o que está na esteira continua. Não existe, né? Quando a gente foi lá na Grendene, lá na Melissa, o cara disse, eu perguntei, né? Cara, e se o expediente aqui acabar agora, o que acontece com essa esteira? Ela é uma esteira mais ou menos assim, de uns 100 metros, com uns 30 funcionários em cada esteira, tem umas 200 esteiras dessa, faz como o outro, e a sandália vem andando e vai se montando, chega a sola, cada pessoa coloca uma peça específica na sandália, né? Quando o expediente aqui acaba, o que acontece? Ó, do jeito que está aqui, para e fica. Independente começou agora, se não começou, o que tem, o que não tem, vai se permanecer exatamente na mesma posição. Amanhã não, num novo turno, no próximo turno, a funcionária ou o funcionário que assumir, ele vai continuar exatamente de onde o outro parou,
né? Em momento nenhum ele diz assim, não coloca mais nada na esteira até acabar o que tem. Ele diz que só acontece isso quando eles são ordenados a encerrar a produção de um produto, de uma sandália, para começar a produção de outra, né? Aí eles zeram a esteira, quando a esteira está toda zerada, eles vão lá e adequam todas as etapas para a nova sandália e toca o pau de novo, e começa tudo de novo. É muito interessante. O estoque de produtos acabados consiste em itens que já foram produzidos, mas ainda não foram vendidos. As empresas que produzem por encomenda mantêm estoque muito baixo de produtos acabados, ou, podemos dizer, de quase zero, pois atualmente os itens já foram vendidos antes mesmo de serem produzidos. Exemplo disso aqui, ó. Eu não sei se vocês viram essa reportagem, mas recentemente foi feita a maior compra de caminhões e veículos de transporte, assim, caminhões e veículos de transporte de todos os tempos no Brasil, né? Uma empresa de frete, né? De transporte e logística, perdão, uma empresa de logística, encomendou 250 caminhões. Caminhão é um dos exemplos de produtos que o estoque é quase zero. Ninguém produz o caminhão para deixar ele lá na garagem esperando a hora de vender. Quase todas as empresas que trabalham com produtos, por exemplo, como avião, navio, não existe estoque de avião, não existe estoque de navio, né? Por quê? Eles só são feitos praticamente por encomenda. Ele só vai estar estocado lá se por coincidência do destino ainda não estiver chegado a data para entregar aquele produto. Mas com certeza vendido ele já vai estar, tá? A ideia do produto acabado é qualquer produto que já esteja pronto para comercialização e esteja lá estocado, disponível para venda, né? Estoque em consignação. Estoque em consignação são materiais enviados para terceiros para fazer algum retrabalho ou acabamento em algum fornecedor. Vou pegar o exemplo da camisa. Rapaz, eu faço aqui a camisa, eu corto, né? Eu coloco botão, agulha e tal, mas eu não tenho uma máquina para costurar as mangas, ou a gola, para costurar a gola. Então, eu tenho um estoque em consignação com um fornecedor meu, um parceiro meu, né? Que é uma outra empresa lá de costura, que ela faz apenas o serviço da gola. Então, eu vou ter que informar no meu estoque, ó, eu tenho X quantidade, sei lá, 1.000 unidades de camisa sem gola. Exemplo, supondo que a gola fosse a última etapa, né? Mas independente de que seja o último ou não. X camisas sem gola, né? Vai estar lá na sequência da produção e não está lá presente. Vai ser um estoque consignado a um fornecedor até que ele vá lhe repassando, tá? Só para a gente entender como é que funciona. Materiais improdutivos são os materiais usados para a manutenção da fábrica ou mesmo da produção, para mantê-la funcionando, em funcionamento, perdão. Óleo lubrificante, lâmpada, interruptores. Pessoal, isso aqui é esse estoque aqui de materiais improdutivos é aquele estoque de prevenção, né? Todo mundo diz assim, ó, toda manutenção ela pode ser preventiva ou corretiva. A preventiva é quando você tenta fazer com que não dê nenhum problema. E a corretiva é quando você espera o fumo para poder tomar uma providência, né? Digamos assim. Então, esse estoque de materiais improdutivos, ele tem como propósito minimizar o impacto de alguns danos que possa vir a acontecer digamos assim, gerar perdas na produção. Imagine que uma máquina dessa aí da vida de costura para de cortar o tecido simplesmente porque faltou óleo para lubrificar o produto, para lubrificar a máquina, né? Por exemplo. Imagine com a empresa que trabalha 24 horas por dia, devido a um curto-circuito, queimou 30 lâmpadas da empresa. E aí? Você vai deixar de trabalhar porque simplesmente você não tem lâmpada para repor? Você tem a energia, mas não tem a lâmpada? Então, são coisas como essa que geralmente indústrias de maior porte se preparam, né? Ah, professor, mas isso nunca vai acontecer. Acredite se quiser. Não pode acontecer? Então, com certeza, para terem pensado nisso, já aconteceu com alguém, né? Não tenha dúvida. A Então, pandemia nunca ia acontecer, né? pois é, a pandemia nunca ia acontecer. Pois é, exatamente. Então, a ideia dos materiais em produto. Eram só 2 semanas. Aham, ia ser que só. Desde o começo que eu digo que essa. Eu penso,
Eu, muito otimista, disse que ia ser 4 meses. Bem, tá longe, mas faz tempo que eu errei minha previsão. Ai, ai, mas vamos lá, ó. Estoque mínimo. Agora, isso aqui é legal. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui, na verdade, é o sonho de qualquer empresário ter um domínio sobre isso aqui, certo? Só ver uma coisa aqui. Mínimo mais ponto de compra. Se der tempo, a gente vai ver isso aqui hoje. Vamos lá. Tudo isso que a gente viu aqui para trás, pessoal, são tipos de estoque, certo? Só que tudo isso que a gente viu agora aqui de tipos de estoque, né, da matéria-prima ao material improdutivo, eles possuem níveis, níveis de consumo, né? Quando eu falo assim, ó, estoque mínimo, com certeza vocês vão ter na sua cabeça que é uma quantidade mínima que tem que se ter no estoque, né? Se eu todo dia, vou dar um exemplo aí, né? Se todo dia eu vendo 100 quilos de arroz, aproveitar que o arroz está barato, né? Se todo dia eu vendo 100 quilos de arroz, eu posso ter no meu estoque, existe a chance de eu ter no meu estoque alguma vez menos de 100 quilos? É surreal. Ah, por quê? Porque eu sei que eu tenho que ter um estoque pelo menos para um dia de trabalho. Ah, mas se eu comprar, até eu comprar demora 5 dias. Então, peraí. Se para um arroz chegar demora 5 dias, eu tenho que ter no mínimo 5 dias suficiente ali no estoque, 5 vezes 100, 500, mais um dia de trabalho, 600. Ah, professor, mas geralmente esse caminhão fura o pneu, ele atrasa. Aí geralmente ele atrasa quando? 2 dias. Então, peraí, eu tinha 6 dias, eu preciso mais dois com mais de segurança, faz 8. É, mas demora um dia para descarregar e eu botar na prateleira. Opa, 9. Ah, eu demoro mais um dia para precificar e para analisar o mercado para poder jogar o produto na prateleira. 10. Nesse momento aqui, a gente está calculando, brincando, né, de calcular na cabeça, o estoque mínimo que eu teria que ter para arroz. Eu sei que todo o processo, do momento da compra ao momento da prateleira, demoram-se 10 dias. Então, se eu tenho uma média de venda de 100 unidades por dia, significa que eu tenho que ter, no mínimo, quanto? No mínimo, 1.000 o tempo inteiro. Porque esse 1.000 o tempo inteiro, pessoal, é garantindo que sempre eu vou estar comprando, sempre eu vou estar repondo. Isso sendo feito todo dia. Ah, mas eu não tenho saco para comprar arroz todo dia. Tá, você quer comprar de quanto em quanto tempo? De 7 em 7 dias. Pronto, você pega os 10 que eu acabei de dizer, bota mais 7 dias como margem de estoque, 17 dias. Você vai ter que comprar 1.700 quilos de arroz para cada período que você identificou como seu período de compra, tá? Isso é uma coisa que só se faz, só se percebe, só se conhece quem está de dentro, né? Hoje, se eu chegasse lá onde o Maxwell trabalha e dissesse assim, ó, tem que ter um estoque mínimo, eu olhei aqui a planilha de venda disso aqui, disso aqui, disso aqui, tem que ter um estoque mínimo disso aqui, de tanto, de tanto, de tanto, provavelmente eu ia errar, provavelmente vai errar, porque geralmente quem vai acertar isso é quem todo dia vê os níveis de consumo, e não adiantava eu querer aumentar, por exemplo, a quantidade de arroz em estoque, se eu sei que lá onde o local é armazenado, vamos supor que hoje é 500 quilos, são 500 quilos, tem que ter lá, direto. Eu digo assim, não, 500 é pouco, 500 aqui é arriscado demais, tem que ter 2.000 quilos. Se você sabe que aquele espaço físico não comporta ter 2.000 quilos, né? Então, são coisas que só conhecem quem está dentro da jogada, né? Eu posso até chegar lá e acertar, não é impossível não, né? Até porque os números vão me dar, se o sistema for abastecido direitinho, os números vão me dar uma luz maravilhosa, né? Mas essa ideia do estoque mínimo é muito associada a esse conhecimento empírico, né? Que é o conhecimento de convivência lá na situação. Mas deixa eu falar o conceito que eu falei e não deu o conceito. O estoque mínimo, ou também chamado estoque de segurança, né? A maioria das pessoas chamam assim, infelizmente. Eu prefiro estoque mínimo. Determine a quantidade mínima existente no estoque, equivalente ao lead time, né? Tempo de espera do ponto de compra, também destinada a cobrir eventuais atrasos no suprimento e objetivando a garantia do funcionamento eficiente do processo produtivo, sem risco de falta. Se lembra aquela historinha que eu contei? Pronto, a historinha que eu contei do arroz agora foi isso aqui, ó. Só que isso aqui é a teoria, e o que eu contei foi a prática, né? Então, o que que acontece? Esse lead time aqui é o tempo que se leva
do momento que você compra, certo? Calcular possíveis atrasos, porque tudo existe um risco de atraso, infelizmente, né? É, de forma que garanta o tempo daquele produto estar funcionando. Quando eu digo funcionamento, é que a linha industrial é foda, mas comércio é o quê? É distribuir no local correto para a venda, né? Digamos assim. Sem risco de falta. Você não pode ter o risco da falta, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de lead time, é todo esse espaço de tempo, tá? Ó, entre as causas que ocasionam essas faltas, temos os seguintes: oscilação do consumo. Com certeza, essa daqui. Só um segundo, né? Ok, Ana Paula. Deixa eu voltar. Oscilações de consumo. Imagine aí que a gente acabou de falar aí, ó. Teve uma média de 100 quilos de arroz por dia. Só que do nada a gente viu agora recentemente uma alta devastadora no arroz, devido à questão da gente estar tendo que comprar o arroz em dólar. O arroz ficou muito caro. Então, o que se pretendia comprar de arroz, de vender, desculpa, 100 quilos por semana, você foi lá e começou a vender 400. Inevitavelmente, o seu estoque vai furar, né? Ele vai ter uma falta. Você vai ter uma situação desconfortável, né? Essas oscilações de consumo geralmente são dadas a situações não esperadas, tá, pessoal? São consumos que você não espera que aconteça, né? Situações que você realmente não espera que aconteça, que proporcione um aumento imediato de consumo daquilo. Por exemplo, a gente viu, vou dar um exemplo que eu passei, lá onde eu trabalho, a gente comprava máscara para os funcionários, se eu não me engano, era 80 centavos, era 1,20. Dependia do bicho lá, eu acho que era 1,20. Essa NR, alguma coisa, a top, a boa. 1,20. E quando veio a pandemia, a gente ainda conseguiu comprar, sei lá, tipo de R$ 2, com 20 dias a mesma máscara o cara estava me oferecendo por R$ 18. Então, assim, foi um aumento exorbitante que a gente não conseguia nem atender a compra, né? Porque para a gente era uma loucura. A gente gasta uma máscara daquela por dia para cada funcionário. A gente tem 18 funcionários no campo. Então seria financeiramente inviável, seria surreal ter esse tipo de aquisição, né? Mas isso deu-se é o quê? As oscilações do consumo. São impactos que são gerados dentro de um determinado setor, de um determinado nicho, né? Que causa aí esse transtorno, garantia do estoque, né? Digamos assim. Deixa eu só ver aqui o que foi que falaram. Quando se tenta explicar o motivo de não ter aquele produto que não procura e não tem. Ele não entende, e aí a vontade das costas deixa ele reclamar sozinho. Ó, oh, Joyce, tem que. Depende, sabe, Joyce? Vamos botar aqui a situação. Não é querendo defender nem querendo acusar, né? Porque eu acho que a gente não está aqui para fazer isso. Mas vamos pensar junto. Quando falta uma mercadoria e ela se deu-se a oscilação de consumo, você pode até tentar justificar, mas é óbvio que o cliente, né, a gente sabe que não vai atender. E a ideia é sempre tentar oferecer um produto substituto e tal, para tentar acalmar o estresse. Leandro, Ô, Joyce, pode falar. é que eu falei assim, dando um exemplo no meu caso, porque como eu trabalho em posto de combustível, Hum, eu faço o máximo possível das tripas coração para sempre ter estoque, não deixar faltar. Mas como a gente não tem, no momento, caminhão próprio, hum. depende de outros, aí, cara, quando falta, meu Ó, Deus do céu, mas 70 aí, que está na base, que está carregando e que a previsão é de 2 horas para chegar. Ah, meu Deus. E ó, que não ó, entende os Joyce, aborrecimentos, assim, essa uma ignorância. dica, né? Uma dica, assim. Você lembra que eu acabei de exemplificar a situação do possível atraso lá da entrega do arroz? Talvez esteja, assim, eu não sei qual é a frequência que isso ocorre lá com vocês, né? Mas não é que Graças a Deus é mínimo, é raro. É raro. mas talvez você tenha que tentar introduzir na cabeça do pessoal a ideia de ter dentro desse lead time de compra uma margenzinha para essa entrega, entendeu? Porque por mais que aconteça pouco, acontece.
E quando acontece, gera prejuízo, não é verdade? Então, o que eu digo a você, você como funcionário, que tem, talvez você consiga enxergar isso melhor do que eu, só uma sugestão. Que desencaixe é esse? Quando esses desencaixes são gerados, ele, vamos supor, que gera um prejuízo de quanto? Ah, eu passo 3 horas sem combustível. É só você analisar. Nos últimos, por exemplo, você pegar os últimos 30 dias, o que se consumiu, por exemplo, de 8 da manhã às 11, que foi, por exemplo, o tempo que você estava esperando, multiplica aqui e divide pela quantidade de dias, né? Ou sei lá, 30 dias vezes a quantidade de litros consumidos de 8 às 11 durante esses 30 dias. Você vai ter uma média, multiplica pelo valor do litro, você vai dizer, ó, tá aqui o prejuízo. O prejuízo disso aqui, exemplo, né? Foi de, sei lá, R$ 8.000 em combustível vendido. Sendo que, se você tivesse comprado aqui um dia antes ou comprado X tempo antes, teria evitado esse desgaste. É esse tipo de sacada que você tem que tentar apresentar. Se você já viu que isso é uma dor de cabeça e que com certeza, melhor do que eu, você sabe que isso gera prejuízo, você pode procurar um meio de quantificar. Você quer, ó, eu digo a você, porque eu fiz isso a minha vida todinha e funciona até hoje. Toda vez que eu quero impressionar alguém, eu mostro o cara o tamanho do prejuízo, o tamanho do lucro que ele teve com aquilo ali. Por quê? É o que brilha os olhos das pessoas, é dinheiro. Ah, porque o cliente passou desconforto. O cara não tá nem aí pro cliente, então. O cara tá, o cliente que se estoure. Ah, depois eu vendo para outro. Infelizmente. Tem muita gente que pensa assim, entendeu? Então, já que ele não está preocupado com a insatisfação do cliente, já que, por exemplo, se fosse uma situação corriqueira, né? Então, a ideia era tentar apresentar para ele o prejuízo que está sendo gerado por ele não tomar a decisão um pouco antes do que ele vem tomando. Deu para entender mais ou menos a ideia? Sim, sim, total. Não só no seu ramo, né? Mas em qualquer ramo. Em qualquer outro. É porque também me coloco como cliente. Se você vai em determinado lugar, porque você teve aquela preferência de ir para aquele lugar, e você Verdade. procura aquele produto e não tem, você sai chateado, você não sai gostando. Isso é fato. Né? Principalmente se for algo que, no caso do combustível, o cara só vai quando está precisando mesmo, né? Se fosse, eu vou comprar um biscoito. Pô, É. um biscoito eu não vou infartar se não tiver o biscoito, tem nadinha não. Ah, eu vou comprar um sanduíche que tem que ter um bacon especial, tá faltando bacon. Ah, tá bom. Eu tava desejando, mas eu como outra coisa. O ruim é quando você vai comprar algo que é imprescindível o consumo daquilo, que geralmente é o caso do combustível, né? Geralmente o cara só vai na perrengue. É verdade. É importante, né, ter essa atenção aí, quando são produtos desse nível de complexidade, né, digamos assim. Então, segundo fator, oscilações nas épocas de aquisição, ou seja, atraso no tempo de reposição. É exatamente aqui, a gente já até pulou as etapas, olha. É exatamente o que você acabou de exemplificar, né? Atraso no tempo de reposição. Eu não lembro, eu acho que foi Alisson que também citou aqui uma outra vez, o exemplo de um fornecedor deles que atrasou uma porrada de dia e perdeu a mercadoria e depois demorou e tal. Foi Alisson. Foi Alisson, Foi né? Alisson. Pronto. Então, assim, é algo que, assim, eu vou ser bem realista e é até triste falar o que eu vou falar agora. É algo que geralmente a gente não consegue ter nenhum controle, é nesse bacana desse tempo de reposição, né? Você pode mensurar, você pode ter uma ideia, você pode fazer um cálculo baseado no tempo gasto nas últimas 1.000 entregas, mas pode acontecer aquela entrega que deu errado, que nunca tinha acontecido antes, né? Então, esse atraso, quando você já coloca ele na margem de erro, no lead time, é maravilhoso, entendeu? Porque no dia que atrasar, você vai olhar para o cara e vai dizer: olha aí, o meu trabalho aqui dando fruto. Olha aqui o processo que eu fiz aqui, calculando um possível atraso, mostrando que eu gerei agora aqui uma situação positiva para a empresa. Senão a gente estaria sem um produto, né? É show de bola. Só que a gente sabe que é muito difícil conseguir mensurar, principalmente quando você trata de frota de terceiros, né? É tudo uma dor de cabeça. A gente não sabe o que é pior, se é a frota própria ou a frota de terceiro. Se o cara tem mais raiva contratando
ou o caba tendo um funcionário fazendo raiva a você. Todos os dias o caba finda tendo desgosto, infelizmente, né? Mas é importante isso aqui, a gente já citou o exemplo, né? Então é interessante que se pense sempre na possibilidade de mensurar isso aqui, tá? Variação na quantidade. Essa variação na quantidade aqui dá-se ao quê? Exemplo, você encomendou é foda. Você comprou, né? Solicitou, exemplo, 10 mil litros. Chegou lá na hora que o cara foi abastecer o veículo, né? Para trazer o combustível, a empresa vai lá e diz: ó, a gente teve um problema aqui na distribuição, a gente só tem 6 mil litros. Aí você pensa, eu volto sem nada e me lasco ou eu trago os 6? O cabo traz os 6, né? É normal o cabo dizer isso assim. Só que você sabe que você vai ter uma bronca. Você sabe que esses 6 mil litros aqui dá para X tempo, dá para X período. Que vai chegar uma hora que vai ter uma defasagem, uma dificuldade devido aos 4 mil que tá faltando. Aí você faz, é só comprar de novo. Tá, e o frete? Porque se você está comprando 10 mil, é o que você, em tese, calculou que o seu frete é viável para transportar aqueles 10 mil. Porque, por exemplo, não esqueço nunca um prejuízo que eu vi o cara ter. A gente transportava lá a carne da gente, o veículo da gente cabia 24 toneladas de carne. Né? Agora, imagine um veículo com 20, que cabe 24 toneladas de carne, fazer uma viagem de 1.000 quilômetros só com 3 toneladas. Aí você dá vontade de chorar, né? Porque você não tem a mercadoria para botar dentro. Só que você tem que levar aquelas 3 toneladas de todo jeito. Aí eu lhe pergunto, o combustível diminui porque são 3 toneladas? Diminui um pouquinho porque a câmara frigorífica para de consumir menos. Porque tem menos produto para resfriar, óbvio, vai consumir menos combustível, né? Mas o combustível que seria só do transporte é o mesmo. A hora de trabalho que eu pago o funcionário é a mesma, certo? Então, assim, tem que entender que se eu estou comprando, por exemplo, você está comprando 10 mil, é porque você precisa dos 10 mil. Se aquele veículo aguenta transportar 24 mil, eu tenho que botar o mais próximo dos 24 mil. Ou eu vou ter, com certeza, perdas futuras relacionadas a isso, tá? Essa variação da quantidade geralmente é difícil de se controlar e quando você realmente não consegue, quando o fornecedor não consegue lhe atender, né, a quantidade solicitada, tá? É, quando o controle de qualidade rejeita um lote e diferenças de inventário. Dois fumos aqui, agora isso aqui são dois fumos grandes de verdade. Viu? Exemplo, controle de qualidade rejeita um lote. Eu passei por isso, eu chorava de desgosto da minha vida. Imagina a gente levar aqui, por exemplo, sei lá, 15 toneladas para um determinado cliente. Chegou lá, o cliente olhou assim para 500 quilos, né? Meia tonelada, e disse: esse aqui eu não quero, não. Aí o cara vai dizer: por quê? Não, porque a caixa tá molhada. Mas a carne tá boa. Não, mas a caixa tá molhada. Eu só quero se a caixa, só queria se a caixa tivesse seca. Acredite se quiser, mas eu já passei por esse tipo de situação. E não só eu, acredito que muitos de vocês, né, e já viram esse tipo de situação acontecer. O problema é que quando você é quem está rejeitando, a quantidade que você vai rejeitar pode vir a gerar um dano na sua, no fato de você estar atendendo a seu cliente, né? Ah, eu tenho uma lanchonete, eu vendo hambúrguer, né? Todos os dias eu vou lá no supermercado X e compro 5 quilos de queijo cheddar. Todo dia eu vou lá, compro, é encomendado, tem uma encomenda de todo dia pegar 5 quilos de queijo lá. Quando cheguei lá determinado dia, quando eles me entregaram o queijo, eu fiz: não, esse queijo aqui não atende ao meu padrão de qualidade, eu não quero. Dessa quantidade que você tem aí, só me atende, só 1 quilo me serve. Eu sei que eu vou para minha lanchonete, mas eu já sei que eu não vou atender o meu cliente na quantidade que eu espero. E se eu não tiver como repor, que geralmente o cara não tem, né? Geralmente a gente não consegue repor, você sabe que nesse momento vai se gerar uma falta, né? No nosso exemplo aqui, uma falta de um componente, de uma matéria-prima, que seria imprescindível para se montar o sanduíche, né? Então, esses 4 fatores aqui são geralmente. Eita, desculpa. E o último aqui, aí, perdão. E diferenças de inventário. O que é a diferença de inventário? É aquela história. O cara chega aqui para me comprar, sei lá, me faça aí 20 sanduíches completão. Aí o completo tem lá o bacon lá, o que eu quero, o queijo lá que eu coloco.
Eu acreditei, né, que fulaninho de tal tinha comprado lá os 5 quilos que todo dia eu compro. Quando eu chego lá na geladeira, ao invés de ter os 5 quilos, por exemplo, só tinham 4. Então, eu fui usando durante o dia, chegou o final do dia, eu não tinha mais queijo suficiente para entregar os 20 sanduíches. Alguém roubou o meu queijo, né? Alguém pegou o meu queijo, como diz o título do livro, né? Então, a diferença de inventário nada mais é o fato de você esperar ter uma quantidade e ela não existir, né? Devido ao fato de ter acontecido alguma mágica, né? Algum desmantelo lá no estoque, tá? Então, ó, sempre não, na maioria das vezes, as causas que vão se gerar faltas de produtos no estoque vão estar associada a esses fatores que a gente discutiu aqui agora, tá? Falei de você agora, Alisson. Vamos lá. A importância do estoque mínimo é a chave para o adequado estabelecimento no ponto de pedido. Idealmente, o estoque mínimo poderia ser tão alto que jamais haveria, para finalidades práticas, ocasião de falta de material. Entretanto, desde que a quantidade de material representada como margem de segurança não seja usada e torna-se uma parte permanente do estoque, a armazenagem e outros custos serão elevados. Então, vamos lá. Isso aqui é muito interessante. O cara vai lá, tranquilo, Alisson. O cara vai lá e diz assim, meu irmão, para não faltar tecido na minha indústria, eu vou comprar aqui 50 mil metros de tecido. Aí o cara vai lá e pergunta, homem, 50 mil metros, você usa quantos metros por mês? Não, por mês eu uso 30 mil. Eu uso 10 mil. Vou usar um exemplo bem grosseiro, então. Eu uso 10 mil por mês. Eu vou comprar logo 50 mil. O cara, mas homem, não tem lógica, não tem sentido. Aí o cara fez, eu vou comprar assim, que é para não ter o perigo de faltar. Aí o cara vai e diz, pô, o cara criou, né? Você tem, a visão do cara seria o quê? Pô, o cara foi lá, criou um estoque de segurança fodástico. Ele vai passar, pode chegar a encomenda que for para ele vai conseguir entregar a camisa. Pô, esse cara é top. Não, esse cara é louco. Esse cara tá perdendo dinheiro. Aí você vai dizer assim, por quê, Leandro? Aí vem aqui, ó. Se fosse só o fato de você ter muito de tudo, seria maravilhoso, né? Eu tenho muito, nunca vai faltar, né? Seria bastante fácil se fosse pensar assim, né? Supondo que não seja perecível, né? Que se for perecível, coitado, meu Deus. É fumo, né? É prejuízo na certa. Mas supondo o tecido aqui que é mais fácil. Aí eu lhe pergunto, se desses 50 mil eu só vou usar 10 mil, esses 40 mil torna-se uma parte permanente do estoque. Ele vai ficar lá, eu não vou usar, né? Então, quando esse estoque está lá parado, gera-se o quê? Um custo de quê? De armazenagem. Para aquele produto estar lá paradinho, guardado, não é só chegar, botar lá em cima e pay puff. Requer manutenção, requer acompanhamento, requer gente empenhada em trabalhar naquilo. Aquele espaço físico custa alguma coisa, né? Então, vão se elevar os custos relacionados, né, àquele produto. Você tem demais uma coisa que você não tem esse volume de consumo, digamos assim, tá? Então, muito cuidado para não criar estoques de segurança elevados demais ao ponto que gere um custo. Fora que é seu dinheiro, né? O cara comprou 50 mil. Exemplo, vamos supor que cada metro de tecido seja R$ 1, né? Então, ele comprou 50 mil reais. Esses 50 mil reais que ele comprou, ele só vai conseguir girar dentro da empresa dele quanto? Só 10 mil, né? Então, significa que ele tem 40 mil reais parados sem gerar R$ 1 de nada. Ao contrário, correndo risco. Porque se tem uma chuva e alaga tudo, manga. Chega um rato, rói lá o tecido, manga. Então, você está expondo ao risco 40 mil reais seu em estoque, né? Só para exemplificar. Ao contrário, né, se estabelecer uma margem de segurança demasiadamente baixa, acarreta custo de ruptura, que são os custos de não possuir os materiais disponíveis quando necessário, isto é, a perda de venda, paralisação de produção e despesas para apressar as entregas. Aí a gente tem agora a situação inversa. Cara, eu sei que eu consumo 10 mil por mês, mas eu compro de 1.000 em 1.000. Por quê? Para eu não ter dinheiro parado, para eu não ter o perigo
de o meu dinheiro ficar parado em estoque, porque dinheiro ganha, com dinheiro é que ganha dinheiro e tal. Eu só compro um tecido para 3 dias de trabalho. A cada 3 dias eu compro 1.000 metros, a cada 3 dias eu compro 1.000 metros. E vou usando aí, e vou usar esses 10.000 metros durante um mês. Beleza. Aí vem aqui, aí o cara vai dizer, você acabou de criar um risco do quê? De um custo de ruptura. Imagina que o cara que a cada 3 dias ele entrega o tecido. O cara adoeceu. Pronto, adoeceu, não foi lá lhe entregar. Esqueceu de lhe avisar. Aí diga aí quando é que vai chegar? E quem é que sabe? Cada dia parado no seu estoque vai ser um prejuízo. Sem o estoque vai se gerar um prejuízo. É funcionário parado, não é verdade? É cliente esperando com produto em atraso. E só dor de cabeça, né? A gente sabe disso. Então, atenção, nem estoques altos demais para gerar custos de armazenagens e afins, né? Nem estoques baixos demais que possa vir a gerar custo de ruptura, que seria a paralisação da produção ou o fato de você perder a venda, né? Imagine você perder a venda porque não tem um produto. É fogo. Não é legal, né? Então, ele pede o que? Eu estabelecer uma margem de segurança, né? É um risco que a empresa assume na ocorrência da falta de estoque, que é o que a gente já conversou, estabelecer essa margem. A determinação do estoque mínimo pode ser feita pela fixação de determinada projeção mínima, estimada no consumo e cálculo com base estatística, é o que eu falei. Ó. Não adianta você querer estimar quanto você vai ter que ter de combustível lá nos seus tanques, baseado em uma semana, baseado em 3 dias, baseado em um mês. A ideia, o maravilhoso, é que o dado estatístico, ele deve ter o maior volume de informações possíveis. Se você sabe quanto vende por dia de combustível X, aí vamos basear por esse dia. Não, vai dar errado. Então, vamos basear no consumo de combustível X na semana, na quinzena, no mês, no trimestre, no semestre. Se vocês pudessem basear no ano, perfeito. A ideia é que você, quanto maior o volume de base de dados você tenha, provavelmente você vai ter um resultado mais apurado, né? E você pode calcular qual é a minha média anual, diária, de venda de combustível tal. Rapaz, analisando o último ano, em média eu vendi tanto por dia. Tá, então o ano é muita coisa, tem muitas oscilações. Analise os últimos 6 meses. Ah, em últimos 6 meses foi tanto, ó, um pouquinho maior. Interessante. Tá, então olha os últimos 3 meses. Ah, um pouquinho menor. Esses últimos 3 meses foram ruins por causa da pandemia. O povo não saía de casa, o povo não abastecia. Então você tem que ter esse cuidado. Até o período que você vai utilizar como base estatística, pode vir ali cegar, né? Na hora de definir essas quantidades. Ele vai dizer, ó, geralmente efetuamos compras para atender durante um determinado período, porém a compra de material não pode ser feita a qualquer momento. É o cuidado que a gente fala, ó. Você não imagine que vou dar um exemplo sem graça aqui, né? Mas vamos lá. Você tem uma padaria, né? Você sabe que todo dia você vende pão. Você vende pão todo santo dia. Aí você imagina, todo santo dia você pegar um funcionário seu e mandar ele comprar farinha de trigo lá no supermercado. Você começa a perceber que isso você sabe que não vai faltar farinha de trigo. Farinha de trigo é uma coisa que você acha em qualquer supermercado, né? Não tem lógica, né? É sem sentido, tá? Mas beleza, a farinha de trigo é tranquila. Mas existe um fermento específico para esse pão. Esse fermento eu sei que não tem toda hora, em todo canto, a qualquer momento. Então ele requer que você avalie a disponibilidade e tempo de atendimento desse produto, do período de atendimento desse produto, para que você não venha, né, a ter desgastes. Então, geralmente, pessoal, uma das formas de delimitar essa margem mínima de segurança é o acesso que você tem e o tempo de entrega que você tem da compra do produto, né? O combustível, o cara só entrega, o cara entrega todo dia, mas eu tenho que pedir com 48 horas de antecedência. Então você já sabe. E o seu ponto crítico de pedido são 48 horas. Ah, mas o cara só pede com 40 horas, porque ele só tem tempo assim. Então, aumente para 60, né?
readequa esse tempo. A ideia é que você sempre leve em consideração o acesso, né, o período, né, que você vai ter para atender a compra daquele produto, né? A farinha de trigo, beleza, você encontra de todo lugar. Vai comprar mais cara, às vezes, né? Mas quando você tem um produto que você sabe que tem uma certa dificuldade, requer essa avaliação de segurança sobre a quantidade mínima do produto, né? Ele dá aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Ó, o estoque gira 900 peças a cada 3 meses. Imagina que você tem deixa eu pensar aqui. Você tem uma oficina de veículos, né? E nessa oficina, sua especialidade é consertar, sei lá, é vender bateria de carro, né? Aí você foi lá e disse assim, ó, eu sei que a cada 3 meses, em média, eu vendo 900 baterias. Você fez um cálculo trimestral, né, uma média trimestral de vários trimestres, né, vale ressaltar, para ter o quê? Porque eu sei que a empresa que me vende bateria, né, ela é do Rio Grande do Sul, sei lá, ela só vem aqui a cada 2 meses, então, como eu não consigo, eu não quero fechar um ciclo de 4 meses e passar e ter riscos, eu prefiro ter um ciclo de 90 dias, né, de 3 meses, por exemplo, para que eu possa ter sempre atendido o meu estoque mínimo de bateria. Poderia ser peça, poderia ser qualquer coisa que a gente esteja conversando, tá? Esse primeiro exemplo, ele leva em consideração uma reposição, um cálculo de giro trimestral, né? O setor de compras demora 10 dias para efetuar a reposição do material. Muito interessante isso aqui, ó. Ele tirou o fornecedor da reta. Ele está dizendo agora que o tempo associado está vinculado a quem? Ao setor de compras. Cara, o setor de compras não consegue. Eu tenho uma empresa de construção civil, certo? E eu quero comprar, eu quero colocar o azulejo e porcelanato com o nome Xuxa. Cara, a gente já sabe que esse porcelanato você só consegue fechar a venda dele devido ao valor e tal, e isso com 10 dias. Então, automaticamente, você vai associar ao prazo do lead time o quê? O tempo de compra, o tempo de aquisição do departamento de compra de 10 dias. Professor, existe isso? Infelizmente, pessoal, existe. Imagina a seguinte situação. Você tem lá um mercadinho, né? Um supermercado, para facilitar. Você tem lá esse supermercado, só que o dono desse supermercado, o responsável por esse supermercado, não é você, que é o cara lá, o estoquista, não é, vamos supor que você está lá no almoxarifado, né? Você diz, ei, vai faltar macarrão, beleza. Aí o cara vai e diz, não é você que compra. Aí você passa por um coordenador, sei lá, um supervisor. Também não é esse cara que compra, esse cara vai lá e passa por um gerente. Esse gerente também não é o cara que compra, ele passa pelo responsável pela unidade. Não é o responsável da unidade que compra, ele passa lá para, sei lá, para o diretor de região. Não é o diretor de região que compra, é fulano de tal que está acima dele. Então, assim, imagina que existe uma hierarquia dentro de um processo de compra para que alguém vá lá e bata o martelo e resolva se comprar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, onde eu trabalho, a gente precisa comprar uma peça, que é para um ultrassom lá automatizado. Essa peça, ela custa 20 mil reais, 22 mil reais. Eu tenho autonomia para resolver isso? Mas tenho nunca. O meu superior tem? Muito menos. Né? O gerente do contrato tem? Pior ainda. Só tem um cara que tem autonomia para tomar essa decisão. É o dono. E o dono não decide nada só. O dono só decide quando ele se reúne com os outros dois sócios dele. Então, por mais que o mundo esteja se acabando, a gente precisando dessa peça, a gente sabe que vai demorar alguns dias até esse cara avaliar o cenário, para depois cotar, para depois fazer o pedido. Essa peça só tem na Inglaterra, só vem de lá. Aí, então, imagine o tamanho da confusão que dá todo esse processo. Né? Então, segue o exemplo de como o setor de compras pode vir, de fato, a gerar, né, esse desconforto aí na elaboração do estoque mínimo, né?
são situações que você tem que levar em consideração, certo? O fornecedor demora 15 dias para efetuar a entrega. Na hora que tudo que eu for calcular do meu estoque mínimo, eu vou ter que botar aqui, ó, X dias de estoque de segurança mais 15 dias. Porque qualquer coisa que eu peça hoje vai demorar pelo menos 15 dias para chegar. Então eu tenho que ter o produto, pelo menos para compor, né, a minha necessidade desses 15 dias, certo? A gente sabe que nem tudo hoje em dia que a gente compra, a gente consegue reposição imediata, né? Então, muitos produtos a gente só consegue ter o acesso, né, depois de, sei lá, de X quantidade de dias, que é quando o fornecedor se disponibiliza a entregar, né? O estoque de segurança sempre deve ser de, no mínimo, 300 peças. O que é isso? Margem de segurança estipulado pelo departamento, pelo setor. Vamos supor que você tem uma empresa que vende material de construção. Você consegue imaginar uma empresa de material de construção não ter, sei lá, tijolos, não ter cerâmica? Você diz, não, fecha a porta. Se você não tem uma cerâmica, é melhor fechar as portas, né? Então, o que acontece? O que é esse estoque mínimo? O cara diz as 300 peças, né? Estoque de segurança. É você olhar para a sua empresa e dizer assim, ó, só de azulejo em exposição tem que ter aqui 300 caixas. Por quê? Para o meu cliente ter essa opção aqui. Menos que isso eu não aceito. Essas 300 peças que estão aqui no mostruário, elas não podem ser vendidas. Elas servem só para mostruário. Tá? Além dessas 300, eu quero que sempre tenha 10 de cada. E por aí vai. Então, assim, foi estipulado, baseado num critério de política organizacional, baseado num processo de feeling do empresário, baseado num processo estatístico que um gerente fez. Resumindo, existem diversas formas de determinar, certo? Só que isso é muito subjetivo. Cada empresa enxerga e vê essa política de estoque de segurança do seu jeito, tá bom? Então, muito cuidado, né, com essas situações, porque cada produto requer um estudo. Agora, imagine tudo isso que a gente conversou agora dentro da curva ABC. Os produtos da curva A, você infarta, você se treme, se der alguma dessas broncas aqui que a gente falou, que a gente discutiu aqui. Já o que está lá na C, você já faz, beleza, dá para segurar. Porque você sabe que o impacto financeiro na empresa é bem menor, né? Não tira nem, não chega, não faz como não faz nem susto, não é verdade? Então, é o detalhe, conhecer a importância de cada produto da sua empresa, curva ABC. Delimitar o estoque mínimo, o estoque de segurança de cada produto, espelhando a estatística de consumo daquele produto, obviamente, também com a ideia, vinculada à ideia da curva ABC, tá? Você vai conseguir reduzir significativamente riscos e impactos que sua empresa sofre, né, com a falta de produtos. Estoque máximo. O que é o estoque máximo? Deu para entender, né, pessoal? A vibe do estoque mínimo, eu estou falando e não estou perguntando. Deu para entender qual é a função, né? Não, eu vou dar uma emendada aqui, Deise, para ver se a gente termina mais cedo, porque eu já tô com dor de cabeça, essa peste. Hoje eu passei o dia virado falando, aí eu vou ver se eu dou uma esticadazinha pra gente terminar logo, tá? E aqui já tá acabando, e eu tô na dúvida se eu vou para isso aqui ou não com vocês. Mas eu acho que não, porque isso aqui requer uma atençãozinha a mais, né? Eu tô achando que eu vou deixar isso para a próxima aula, por isso que eu vou tirar direto aqui. Tô vendo, é porque tá cedo ainda, né? Dava pra gente ver isso aqui. Eu não tava querendo misturar, mas vamos ver, eu acho que dá para ver. Eu acho que dá para ver hoje e na próxima aula a gente exercita. É isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar hoje como é e na próxima aula a gente faz um exercíciozinho disso aí para ficar legal, tá? Deixa eu voltar. Eu não fiz a chamada, né? Pessoal, deixa eu parar aqui. Peraí.